Centenas de milhares de pessoas vivem em comunidades carentes na cidade de São Paulo. Boa parte dessas pessoas moram em áreas de encostas sob moradias precárias e vulneráveis às chuvas fortes. Sobretudo na época das chuvas é comum ocorrerem casos de desmoronamentos, deixando famílias desabrigadas, sofrendo acidentes e nos piores casos até falecendo ou perdendo entes queridos soterrados. Diante dessa problemática, e ouvindo pessoas da favela Morro da Lua no Campo Limpo, verificamos que apesar de extremamente carentes, a maioria das famílias tem pelo menos uma ou duas pessoas que possuem um aparelho celular com sistema operacional Android. Por se tratarem de pessoas extremamente carentes, sem assistência social adequada e que muitas vezes ignoram os riscos aos quais estão submetidas ao viverem nessas áreas, estas famílias acabam ficando vulneráveis principalmente na época onde a precipitação de chuvas é maior. A proposta do trabalho é criar um aplicativo bastante simples onde, de acordo com a precipitação anormal de chuva esperada para a região e em conformidade com o Open Weather, será emitido um alerta com até 4 horas de antecedência para que os moradores procurem deixar os locais ou evite-os diante da previsão para chuvas fortes. O objetivo principal desse trabalho é propor uma ferramenta de monitoramento e alertas de desmoronamentos de encostas, visando assim ajudar famílias que vivem em áreas de risco e pessoas que trafegam por estes lugares. Além disso, as autoridades também podem se beneficiar obtendo informações detalhadas de mudanças bruscas no clima. Para alcançarmos esse objetivo, a proposta é desenvolver um aplicativo para a plataforma Android, auxiliado pela tecnologia de inteligência artificial que consumirá a API do Open Weather Map, obtendo as informações da previsão do tempo sobre a área da comunidade afetada e também notificando as famílias em áreas de risco. O objetivo secundário é assistir as famílias desabrigadas ou atingidas diretamente por esse tipo de desastre, colhendo dados das necessidades imediatas destas famílias, notificando as autoridades e a sociedade em geral, possibilitando assim que o auxílio possa chegar aos necessitados. Neste sentido, o aplicativo pode ser usado também por pessoas que passam por essas áreas. Conforme o levantamento feito pela equipe, foi identificado junto à comunidade externa a necessidade de ferramentas mais ágeis para informar e auxiliar as pessoas sobre enchentes, deslizamentos, queda de barreiras e outros danos. Dessa forma, ferramentas computacionais que possam emitir alertas e monitorar estas áreas seriam essenciais no auxílio das regiões e famílias que sofrem com estas catástrofes. Com relação ao servidor de armazenamento do recurso, optamos por utilizar serviços de plataforma e infraestrutura do Microsoft, tanto com relação ao sistema gerenciador de banco de dados quanto com relação às APIs REST. Estudando as necessidades dos moradores das áreas de risco da comunidade, é possível constatar que as funcionalidades citadas permitirão um maior controle do auxílio aos moradores, como também possibilidade de atendimento em caso de emergência. O diagrama de aplicação é baseado nos padrões de design dirigido ao domínio, onde todas as regras de negócio ficam centralizadas na camada de domínio. A camada de infraestrutura é a camada que se comunicará com o banco de dados através do padrão de projeto repositório. Essa camada também fornecerá quaisquer serviços de infraestrutura que a aplicação venha a necessitar, como por exemplo, se for necessário enviar SMS, e-mail, dentre outros. O diagrama de casos de uso da aplicação foi criado baseado nas funcionalidades presentes em sistemas similares. Essas funcionalidades que serão implementadas no sistema que estamos propondo, serão bastante úteis para as necessidades dos moradores das áreas de risco. Tendo uma previsão para as próximas 4 horas de chuva, imediatamente o sistema irá enviar uma notificação via SMS ao morador da comunidade informando a possibilidade de desmoronamento. Quando a API retornar possibilidade de chuva, imediatamente o sistema publicará uma mensagem em uma fila do Azure Service Bus, e por sua vez essa mensagem cairá em uma Azure Function que irá disparar o SMS para o morador informando do perigo de desmoronamento.
Uma vez definidas as funcionalidades que estarão presentes no sistema, foi necessário desenvolver o diagrama de classes e definir a arquitetura do projeto. Após a modelagem do diagrama de classes, é realizada a criação do banco de dados físico em um sistema gerenciador de banco de dados. Optamos por utilizar o banco de dados relacional SQL Server em ambiente de cloud Microsoft. Com relação à infraestrutura, optamos por utilizar alguns recursos do Microsoft para facilitar a implementação. O sistema funcionará da seguinte maneira: uma aplicação em background ficará rodando de 10 em 10 minutos, consultando uma API de consulta de condições climáticas para a coordenada geográfica onde se encontra a comunidade. A inteligência artificial pode somar nos trabalhos de mitigação dos riscos que podem ocorrer devido aos desastres ambientais que vêm ocorrendo no Brasil. De acordo com o professor John Atkinson da Universidade Adolfo Ibáñez em Santiago do Chile, 30 anos atrás a inteligência artificial na América do Sul estava limitada às universidades, não chegava às empresas. Isso mudou muito nos últimos anos. Hoje, o termo refere-se a diferentes tecnologias que podem ser combinadas de diversas formas para perceber, compreender e agir. Essas três habilidades são sustentadas pela capacidade de aprender com a experiência e se adaptar com o tempo. Até certo ponto, a inteligência artificial já existe em vários setores econômicos, mas cada vez se tornará mais parte de nossa vida. O Instituto de Pesquisas INPE já vem desenvolvendo um sistema de alertas por meio do projeto Serra do Mar e da ação PPA 7316. Entretanto, surgem dificuldades quando a quantidade de informações disponíveis é muito grande e não uniforme, sendo assim necessário o uso de metodologias de inteligência artificial baseadas no conhecimento de especialistas humanos e de casos anteriores para auxiliar o desenvolvimento de sistemas de suporte à tomada de decisões ambientais. O objetivo deste trabalho é especificar e desenvolver um aplicativo e uma API que faça todo o controle. A API será desenvolvida em linguagem de programação C#, usando a tecnologia .NET. Um processo de background a cada 15 minutos consumirá a API externa do OpenWeather, retornando a possibilidade de chuva forte na região. A inteligência artificial não é um campo novo. Grande parte de sua teoria e sustentação tecnológica foram desenvolvidas nos últimos 70 anos por cientistas computacionais como Alan Turing, Marvin Minsky e John McCarthy. Na América do Sul, a inteligência artificial também tem sido discutida há bastante tempo. Caso ocorra desmoronamento, o morador poderá solicitar ajuda. Ao acionar ajuda, uma mensagem será inserida na fila do Service Bus e um pedido emergencial cairá para as autoridades a partir de uma Azure Function, e as autoridades competentes irão até o local socorrer os moradores. Através de uma API interna, haverá também a possibilidade de solicitar ajuda humanitária e também de empresas ou pessoas doarem itens para essas pessoas, como mantimentos e medicamentos. O aplicativo terá também a possibilidade de solicitar auxílios como cestas básicas, auxílio de aluguel, entre outros.